Boa noite a todos e também a paz do Senhor para todos. Nós estamos felizes por mais uma noite estarmos aqui para transmitir o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E desde já queremos agradecer pela sua presença. Para aqueles que estão online, também obrigado pela sua audiência. E gostaríamos de pedir que você pudesse compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, seus familiares, para que todos possam também nessa noite ouvirem a palavra de Deus. Nós vamos orar e logo em seguida daremos continuidade. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por aqui estarmos, para juntos cultuarmos o Teu nome. Queremos pedir que o Senhor nos oriente, nos guie em cada detalhe, Senhor, que agora o nosso coração possa estar aberto para ouvir a Tua palavra e que nós possamos ter bom aproveitamento, Senhor, de tudo que for dito aqui, de maneira que possamos crescer espiritualmente, possamos também crescer na fé, na coragem, no amor, Senhor, em todas as virtudes cristãs, ó Pai. E que possamos também dar muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, pegue aí o seu chá, seu café, melhor, aqui está quente agora, então alguma coisa gelada, para que a gente possa ir se refrescando enquanto a gente vai ouvindo a palavra de Deus. Nós falaremos hoje sobre o tema Nunca é tarde demais para agir. E a nossa base vai estar em Eclesiastes, o nosso texto bíblico vai estar em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. Então, o tema é Nunca é tarde demais para agir. E a base vai estar em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, que diz: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vou repetir. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Na semana passada, nós falamos sobre o tema Fazendo Mudanças para Mudar. Juntamente, nós pudemos ver as grandes mudanças que Abraão, nosso pai da fé, teve que fazer. Ele teve que deixar sua terra natal, ele teve que deixar a sua parentela e a casa do seu pai, e ele teve que colocar-se em marcha pela fé, crendo que Deus lhe direcionaria em cada passo. Vimos também uma afirmação bastante importante do psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, que diz que 2% apenas das pessoas são as que produzem mudanças. 13% elas veem as mudanças acontecerem e às vezes até apoiam aqueles que estão produzindo as mudanças. E o restante, que somam 85% das pessoas, não percebe o que está acontecendo e simplesmente vai seguindo o grande rebanho na direção que lhe é imposta. Hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos discorrer sobre esse tema, então, conforme já mencionamos, que nunca é tarde demais para agir. Nós estamos nessa série Vida Vitoriosa e, através dela, nós temos aprendido que Jesus tem uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida abundante para nos dar. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que as oportunidades tenham sido perdidas, mesmo que os recursos tenham sido desperdiçados, eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Nunca é tarde demais para agir. Portanto, vamos ao nosso tema para que nós possamos entender melhor a mensagem de hoje. Então, o nosso primeiro tópico diz: nunca deixe que os fracassos determinem o seu futuro. Mais uma vez, nunca deixe que os fracassos determinem o seu futuro. Algumas pessoas deixam de agir
por causa de algumas derrotas consecutivas. Elas dizem: isso é demais para mim, eu vou parar. Mas isso não deve ser assim. Não é comum que a vida abundante que Jesus tem para nós seja fácil, seja automática ou, quem sabe, alcançada através de atalhos. Isso não existe. Não é porque Jesus tem uma vida plena, uma vida que satisfaz para nos dar, que as coisas serão fáceis. Não. Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. É comum a gente achar que o sucesso é ir de vitória em vitória, em vitória, em vitória, mas não é assim. Dizem que Thomas Edison fez aproximadamente 1000 experimentos antes de descobrir a luz, a lâmpada. Então, ou seja, ele teve que fracassar muitas vezes, teve que recomeçar muitas vezes para depois, então, alcançar ali a sua meta, o seu objetivo. Então, repetindo o que disse Winston Churchill, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Acredite se quiser, mas muito antes de criar o Mickey, Walt Disney foi demitido de um jornal onde trabalhava simplesmente por falta de imaginação e boas ideias. Imaginem o Walt Disney sendo demitido da empresa de um jornal onde trabalhava simplesmente por falta de imaginação e boas ideias. Não foram poucas as dificuldades que o Walt Disney teve que enfrentar. Ele teve que morar no mesmo estúdio onde trabalhava, precisou durante um tempo comer feijão enlatado, fazer todo o trabalho sozinho de criar, de desenvolver, de ilustrar, de dirigir e tudo mais ele fazia sozinho. O que geralmente uma grande equipe faz, ele tinha que fazer sozinho. E também durante o período ele teve que tomar apenas um banho por semana em uma estação de trem para poder economizar. Em 1923, Disney mudou o seu estúdio para Hollywood, onde fechou um contrato com a Universal Studios, que passou a comprar e a exibir as animações da sua equipe. E foi nesse período, então, que Disney criou um dos seus personagens mais importantes, que é o Coelho Osvaldo, que se tornou bastante popular. O ilustrador, no entanto, não colocou a sua assinatura do pequeno coelho e foi uma brecha, então, ou seja, nas suas ilustrações, ele não colocou ali a sua assinatura e essa foi uma brecha que a Universal aproveitou para roubar a sua criação e levar consigo toda a sua equipe de desenhistas. Quando isso aconteceu, em vez de parar, em vez de desanimar, em vez de dizer mais uma derrota, Walt Disney escreveu para Roy, o seu irmão: não precisa se preocupar, eu já tenho um novo personagem em minha mente. E esse personagem era o Mickey Mouse. Em 1933, Mickey era a maior estrela do cinema do mundo. Naquele ano ele recebeu, claro, é um personagem fictício, né, que tem ali a sua caricatura e tal e tudo mais, né? Mas naquele ano, como personagem, ele recebeu 800 mil cartas de fãs. Hoje, a Disneyland é o destino fantasia da maior parte das crianças do mundo. Walt Disney teve fracassos o suficiente para parar. Ele teve fracassos o suficiente para desanimar, para dizer, olha, eu não posso ir adiante, eu não posso ir em frente, eu tenho que parar. Mas, em vez disso, ele não deixou que os fracassos determinassem o seu futuro. Preste bastante atenção ao que eu vou dizer nessa noite. Lutas virão, problemas surgirão,
O desânimo vai bater a sua porta. Há momentos que as coisas vão parecer mais difíceis do que elas parecem ser. Mas lembre-se do que eu disse a respeito de Winston Churchill quando disse: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Quantos podem dizer amém? Amém? Então, se você acha que você tem motivos para parar, isso não é verdade. Se você acha que tem motivos para desistir, isso não é verdade. Continue lutando. Nunca desista. Não deixe que os fracassos determinem o seu futuro. Em segundo lugar, queridos, não devemos deixar que um outro fator chamado idade determine os limites das nossas conquistas. Há pessoas hoje que acham que a idade deve determinar a continuidade do seu progresso. Elas acham porque alcançaram uma determinada idade, então não devem mais tentar, não devem mais aprender, não devem mais ler um livro, não devem mais empreender nada. E isso é um grande engano também. É verdade que, de repente, aos 70, 75 anos, 80 anos, nós não tenhamos o vigor de um jovem de 25 anos. Mas esse não deve ser o fator que vai determinar se nós vamos alcançar os planos de Deus ou não. Esse não deve ser o fator que deve determinar se nós vamos viver uma vida plena ou não. Esse não deve ser o fator que vai determinar se nós vamos viver o melhor de Deus para nossas vidas ou não. Conheci muitas pessoas que migraram para os Estados Unidos depois dos 60 anos de idade para reconstruírem suas vidas. E de fato elas conseguiram. E sabe por quê? Porque elas se recusaram a acreditar que estavam velhas demais para recomeçarem. Dentro de si, elas continuavam jovens. Dentro de si, elas continuavam fortes, robustas, vigorosas. E como eu disse, de fato, elas conseguiram. Sabe aonde está o problema, amados? Está na forma de nós pensar. No livro de Números, capítulo 14, nós encontramos a história de Caleb. 45 anos tinham se passado e ele foi reivindicar uma promessa com Josué. E ele disse para Josué o seguinte: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe uma resposta qualquer. Não. Ele disse: olha, eu trouxe uma resposta conforme eu sentia no meu coração. Ou seja, ele viu lá os gigantes, ele viu as cidades fortificadas, ele viu que os cananeus eram avançados na arte da guerra, mas ele não se deixou influenciar por nada. Ele disse: olha, eu trouxe uma mensagem conforme eu acreditava no meu coração. Então, amados, vejam só, 45 anos tinham se passado. Caleb estava agora com 85 anos de idade, mas a sua mente continuava vitoriosa e, consecutivamente, o seu corpo físico também. Nos versos seguintes, ele diz: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Portanto, queridos, não devemos deixar que pensamentos errôneos dominem nossa mente. Não devemos deixar, ou melhor, pensar que somos velhos demais para começar um novo projeto. Não devemos pensar que somos velhos demais, que já é tarde para recomeçarmos, que a idade determine os limites das nossas conquistas.
Sabe o que o profeta Isaías diz no capítulo 40 a este respeito? Ele diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Ele diz no verso 29, porque o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Portanto, não deixe que os anos, não deixe que a idade, não deixe que nada determine os limites das suas conquistas. Não deixe que nenhum tipo de pensamento se aloje na sua mente, dizendo que você não deve continuar progredindo, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo e vivendo uma vida ainda melhor do que a vida que você já viveu. Deus tem coisas boas para nós. Ainda que você diga, olha, eu já experimentei muitas coisas boas na minha vida, eu quero te dizer que Deus tem algo ainda melhor para nós. Eu creio nisso, eu prego nisso e eu espero que isso aconteça com todos nós. Amém? Em terceiro lugar, não deixe que a severidade do problema impeça você de agir. Há também aquelas pessoas que se rendem simplesmente porque acham que a gravidade do problema é séria demais para continuar agindo. É como se dissessem, olha, o problema é sério demais. Eu sou uma pessoa limitada, por que continuar tentando? Ah, queridos, esse pensamento é humano e carnal. Esse pensamento não provém da fé. Esse pensamento não vem da parte de Deus. No capítulo 8 de Lucas, nós encontramos um homem vivendo um grande dilema. Ele era um grande líder, ele era uma pessoa de destaque, ele era um homem que tinha logrado êxito em sua vida, mas agora um grande problema o tinha colocado de joelhos. Vejamos o que diz os versos, ou que dizem os versos 41 e 42. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Naquela época, amados, Jesus não era bem visto pela sociedade religiosa. Recorrer a Jesus para um milagre era um sinal de fraqueza para as pessoas ao redor. Seguir a Jesus não era uma boa decisão, havia muito preconceito. E sem dúvidas, Jairo tinha um grande dilema. Jairo tinha barreiras para transpor. Jairo estava pressionado por uma questão de vida ou de morte. E o dinheiro e o seu status não resolveriam o seu problema, melhor dizendo. Entretanto, nada o fez parar. Nada disso o fez recuar. Nada disso o tornou ou deixou paralisado. Queridos, nós não podemos deixar que a severidade dos problemas nos impeçam de agir. Para encurtar a história, a filha de Jairo foi restaurada mesmo depois de ter morrido. É natural que no momento de uma grande luta, a gente fique chocado, a gente até fique paralisado naquele momento em que recebeu ali o impacto da notícia ou qualquer coisa semelhante. Mas depois de alguns momentos, para recuperarmos as forças, precisamos entrar em ação. Precisamos reencontrar a coragem. Precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos agir. Não podemos deixar que nada nos congele, que nada nos pare, que nada nos segure aonde nós estamos. Nós temos que ir adiante, crendo que o melhor de Deus está para ser realizado em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então, amados, nós precisamos entrar em ação.
nós precisamos reencontrar a coragem, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos agir, porque nada pode parar um crente, uma pessoa que está encorajado pelo poder da palavra de Deus. Para concluir, queridos, nós vamos trazer algumas afirmações bastante importantes. Então, vejam só, nós estamos familiarizados e bastante com a expressão nunca é tarde para Deus agir. Felizmente, isso é verdade, nunca é tarde para Deus agir, mas também é verdade que nunca é tarde demais para nós agirmos. Nunca é tarde demais para nós agirmos também. É bom crer que nunca é tarde para Deus agir, mas é necessário crermos também que nunca é tarde para nós agirmos. As duas coisas caminham juntas. Então, amados, nunca é tarde demais para nós agirmos, nunca é tarde demais para nós recomeçarmos, nunca é tarde demais para nós iniciarmos a nossa caminhada com Deus, nunca é tarde demais para nós lutarmos pela nossa família, nunca é tarde demais para nós darmos a nós mesmos uma segunda chance de irmos à luta. Nós não podemos deixar que nada nos pare, que nada nos congele, que nada nos segure aonde nós estamos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Portanto, nunca deixe, conforme falamos, primeiro ponto, nunca deixe que os fracassos determinem o seu futuro. Em segundo lugar, nunca deixe que a idade, que os anos determinem os limites das suas conquistas. Em terceiro lugar, nunca deixe que a severidade do problema impeça você de agir. Lembre-se do que nós lemos no começo em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. E se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Então, é tempo de nós agirmos, é tempo de nós entrarmos em ação, é tempo de não ficarmos paralisados, congelados, com os pés presos no chão, sem alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós cremos que Deus tem grandes bênçãos para serem ministradas, mas nós precisamos acreditar que Ele está pronto para agir e da mesma forma nós mesmos estarmos prontos para agir, porque conforme falamos no título dessa mensagem, nunca é tarde demais para agirmos, amém? Vamos ficar em pé então. Você que está na sua casa ou em algum lugar diferente, não se preocupe em ficar em pé. Vamos preparar nosso coração para orarmos neste momento. Deixe a palavra encontrar guarida na sua vida, na sua alma. E se você está passando por lutas severas, se você está se auto-questionando por questão de idade, de tempo, ou por alguma outra razão qualquer, lembre-se nesta noite, nunca é tarde demais para você agir. Nunca é tarde demais para você entrar em ação. Nunca é tarde demais para você acreditar no milagre, para acreditar numa transformação, numa regeneração, num recomeço vindo da parte de Deus, vindo do alto. Com essas palavras vamos orar. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra não volta atrás vazia, e ela não cai por terra. Antes, porém, Senhor, ela prosperará de acordo com o propósito que foi enviada, Senhor, e produzirá os seus resultados. Ó Deus, nesta noite temos falado a Tua palavra e agora queremos que essa palavra encontre guarida, encontre vida em nossos corações. Levanta a nossa vida, levanta o nosso ser, Senhor. Ó Deus, fortalece a nossa fé para crermos, para vivermos uma vida de vitória, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaz.
Oro por aquelas pessoas, ó Deus, que talvez digam, olha, eu estou no limite das minhas forças, estou no limite dos meus recursos, estou no limite da minha sabedoria, ou no limite de qualquer outra coisa, Senhor. Nós queremos orar e pedir que o Senhor renove suas forças, renove a sua esperança, renove a sua fé. Ó Deus, levante o seu ânimo, a sua coragem, dê forças a essa pessoa, meu Deus, para se encorajar, para se levantar, meu Deus, para crer em Ti e sair nesta noite vitoriosa, Senhor, depois de ouvir esta palavra, Pai amado. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa fluir em nossas vidas de tal maneira que nós nunca mais sejamos os mesmos, ó Deus. Ó Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, cremos no poder da Tua palavra, cremos no poder do Teu agir, Senhor. E agora, Senhor, ajuda-nos a agir também, Senhor, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos, muito obrigado pela vossa presença, obrigado à nossa equipe técnica, obrigado a toda a nossa audiência. Que Deus continue vos abençoando, tenham todos uma ótima noite. Domingo temos aqui 10 horas da manhã o nosso café da comunhão, e em seguida 10h30 temos o culto, mas amanhã, ainda sexta-feira, às 18h30, temos a reunião das mulheres, então as mulheres são bem-vindas a participarem. Da mesma forma, às 20 horas, a reunião dos homens. Então, um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.